Olá, queridos amigos, queridas amigas, que nos seguem aqui no canal Paz e Bem, que nos seguem na Universidade de Pampédia, em nossos blogs. Sejam bem-vindos todos e todas no nosso programa Semeando Espiritualidades, Diálogo e Crítica. E hoje nós temos de novo aqui um convidado especial, nosso querido amigo Renato Ferreira Machado, que já esteve aqui, mas que eu não estava junto, né? Porque nesse dia não pude participar. Não pude participar, porque não estava muito bem. Mas hoje estou aqui para a gente conversar sobre assuntos bastante relevantes, né? A questão de movimentos culturais, juventude, música, espiritualidade, enfim, vamos passear aí por várias questões. O Renato é doutor em teologia, né? Tem estudos e pesquisas muito interessantes envolvendo música, envolvendo cultura pop, enfim. E nós vamos aqui ter uma boa conversa. Mas antes de a gente começar, eu queria dar um start aqui, assim, lendo para vocês uma coisa que todo mundo conhece, mas não custa a gente saborear, relembrar, porque a gente ouve a música, mas às vezes não medita em cada verso, né? Vou ler um trecho para vocês de uma música aqui que eu amo e que justamente é uma música da música popular brasileira, que é do nosso querido Gil, que fez recentemente 78 anos, né? E que ele é uma obra-prima, né? De saborear, de sentir Deus, né? Então é uma coisa que tem a ver, que relaciona, né, cultura popular com espiritualidade. Se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós, tenho que apagar a luz, tenho que calar a voz, tenho que encontrar a paz, tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos, dos receios, tenho que esquecer a data, tenho que perder a conta, tenho que ter mãos vazias, ter a alma e o corpo nus. Se eu quiser falar com Deus, tenho que aceitar a dor, tenho que comer o pão que o diabo amassou, tenho que virar um cão, tenho que lamber o chão dos palácios, dos castelos suntuosos do meu sonho, tenho que me ver tristonho, tenho que me achar medonho e, apesar de um mau tamanho, alegrar meu coração. Se eu quiser falar com Deus, tenho que me aventurar, tenho que subir aos céus sem cordas para segurar. Tenho que dizer adeus, dar as costas, caminhar decidido pela estrada que, ao findar, vai dar em nada, 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 nada do que eu pensava encontrar. Então, essa poesia, não, Renato, ela parece de um dos grandes místicos muçulmanos ou cristãos, né, ou hindus, né? É de uma beleza incrível. Mas então, vamos começar, Renato? Como é que está? Como é que estão as coisas? Então, estou bem aqui no Sul, aqui em Viamão, Rio Grande do Sul, região metropolitana de Porto Alegre, na expectativa de mais um ciclone extratropical que vai passar por aqui hoje. Que delícia. Nós tivemos um sério agora nos últimos dias, inclusive com mortes ocorridas ali na Catarina. Mas, se Deus quiser, vamos passar por essa, né? Bem. Mas eu diria que o Gil ele é um místico brasileiro. É mesmo. Tem dúvida disso, né? É uma tradição mística popular, da música popular brasileira, né? Bebida numa coisa muito bonita que a gente tem no Brasil, que é o catolicismo popular. Isso. A gente fala em igreja católica no Brasil, a gente não está falando numa só, a gente está falando historicamente em muitas igrejas católicas, principalmente no viés dos catolicismos populares. E o Gil, ele tem uma experiência de mergulho nessas raízes, principalmente lá na Bahia, lá no Nordeste, onde ele vai lá no fundo dessa mística, que é uma mística, bom, o Ariano Suassuna bebeu da mesma que é uma maravilha, né? Outra maravilha da nossa literatura brasileira. Eu agora, quando você falou do catolicismo popular, em Bebendo a Música, eu me lembrei da música do Ivan Lins, né? A Bandeira do Divino, né? Também, que fala do Espírito Santo, que é outra coisa do Espírito Santo também, muito forte. A cidade onde eu moro, onde eu e minha esposa moramos, nascemos também, é uma das cidades do Brasil, um dos lugares do Brasil onde tem a festa do Divino. Aquela tradicional mesmo, com o Imperador Mirim, com visitação das bandeiras e tudo. Então, isso é muito presente, isso aí é recordação de infância. Nossa, aqui das bandeiras passando aqui pelo centro, é uma cidade histórica, Viamão, né? Então, isso aí está muito presente aqui também, né? É uma das tradições que a gente herdou e que mistura aqui o açoriano com o negro.
É muito interessante isso, né? Isso é muito presente no litoral do Rio Grande do Sul, por exemplo. A gente tem o Moçambique, né? Tem toda uma tradição negra ali própria do litorânea que bebe muito dessa coisa da festa do divino, do reisado, do terno de reis. A gente tem muito presente isso por aqui também. Que interessante. É uma cultura muito rica, né? Mas agora, as suas pesquisas têm caminhado aí pela questão dos movimentos culturais da juventude, desde a década de 50. Né? Como é que é isso? O que você tem pesquisado de interessante aqui para partilhar com a gente? Isso parte de experiência pessoal primeiro, né? Porque a idade que eu tenho, a minha geração, eu fui adolescente na década de 80, eu peguei toda a época do rock brasileiro, depois do Rock in Rio e tudo. Fui punk naquela época. Que chique! Mas foi anarquista também? Punk anarquista? Sim, muito. Muito anarquista vivendo da mesada que meu pai me dava, mas nunca... Sim. Normal, né? A gente tá cheio de anarquista que recebe mesada, mas tudo bem. Mas sim, eu vivi muito isso aí, e isso, naquele momento, foi um momento muito libertador para a nossa geração. O tipo de momento em que a gente vivia muito um espírito que está muito presente no movimento punk, que é o do faça você mesmo. Né? Então, a ideia de que cada um de nós podia montar uma banda na garagem e tocar, mesmo sem saber tocar muita coisa, ou montar um fanzine. Eu era mais do cara do fanzine, também muito ligado aos quadrinhos e tudo, então a gente fazia isso. Aliás, muito oportuno lembrar isso quando ontem nós perdemos o Antônio Bivar. O Antônio Bivar foi o primeiro intelectual brasileiro que escreveu sobre o movimento punk no Brasil. Lançou uma obra chamada O que é Punk, naquela coleção Primeiros Passos, e foi o organizador no começo do Fim do Mundo, que foi o Festival Punk de São Paulo, que foi onde o movimento punk se organizou. Então, isso foi de uma experiência pessoal, onde, primeiro como adolescente, depois, na medida em que eu fui me tornando um educador, curso de magistério, pedagogia, etc., eu fui sempre tentando integrar essas coisas, e aí eu sempre tive um olhar muito atento a como que os jovens que eram meus alunos, então ali uns 10 anos depois, na década de 90, aonde que estavam as influências sobre aqueles jovens. Eu sempre fui tentando entender junto com eles de que fontes eles estavam bebendo, enfim, né? Isso foi se tornando pesquisa, né? E mais recentemente no meio universitário, então eu fui por 6 anos praticamente professor da disciplina de cultura, onde ali eu sistematizei um pouco essa questão de entender um pouco uma espécie de chave de leitura desses movimentos culturais a partir da década de 50. Como é de onde que eles se alimentaram, como é que um acabou influenciando o outro e como é que isso chega em nossos tempos, né? Sabendo que a coisa não começa na década de 50, mas que ali a gente tem um contexto social, político, econômico, cultural que eu chamaria que foi a tempestade perfeita para se formar os movimentos que começaram lá e chegam até nossos tempos. Então tem um pouco de experiência pessoal e muito também de pesquisa acadêmica nisso aí. Acho que é interessante essa coisa que você fala dos anos 50, do punk, né? Porque essas coisas todas, a Dora começou citando o Gil, mas essas outras coisas todas, elas vêm de fora, né? Então, vem da Inglaterra, vem dos Estados Unidos, principalmente dos Estados Unidos, né? Nas décadas seguintes, que é o país que mais produz produtos culturais, assim, pop, né? E que, portanto, tem um domínio global, né? Nessa cultura jovem, né? Os jovens consomem muita coisa americana, né? Mas, quer dizer, a gente tem as nossas produções também espelhadas, olhando um pouco para essa produção americana, dialogando com ela e tal. Mas é interessante porque eles partem de um outro, quer dizer, o caldeirão cultural norte-americano ele é baseado em outras bases, né? E a gente que é diferente da nossa. Então, quando chega aqui também tem um choque, assim, tem que ser deglutido, né? A gente tem que fazer uma antropofagia em cima disso, né? Que é uma coisa que também já pensou-se, né, na história da cultura no Brasil, que é assim que funciona. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, né? Como é que é esse lugar lá nos Estados Unidos, lá na Inglaterra, e que camadas que tem nessa produção cultural que a gente não enxerga, não é óbvio, mas que está, né? Que está lá. Eu diria assim, primeiro a gente tem um fundo religioso,
que às vezes aparece como negação nessas produções, às vezes aparece recodificado, mas que é aquilo que o Paul Tillich diz que é a grande influência, principalmente das artes visuais, mas aí eu desdobraria também para essa arte musical, né? Que é a ideia, a imagem do ser humano a partir da teologia protestante, que é o ser humano na situação de pecado, ou seja, o ser humano, e aqui é importante, sempre falo isso, o pecado nessa teologia, ele é bem diferente daquilo que nós, por exemplo, na cultura brasileira, que é muito mais influenciada pela questão católica, ele é muito mais uma simples transgressão moral. Pecado aqui é uma situação ontológica, né? É o ser humano decaído. É o ser humano que não tem condição nenhuma de salvar a si mesmo. Exato. E por isso precisa da graça. Ele está preso a essa situação, não tem o que fazer. Isso na concepção anglo-saxônica, né? Exatamente. Eu diria que o mais radical nesse sentido foi o Calvino, né? Isso. Né? A corrupção absoluta. E só alguns serão eleitos, né? Isso. Não, é que tem muita influência, e perfeito isso aí, Dora, porque isso tem muita influência na cultura norte-americana. Os colonizadores que vão para os Estados Unidos, eles bebem muito dessa fonte, e aí tu tem desde aquela coisa do pietismo, quer dizer, então eu preciso da graça de Deus, então eu me coloco aqui diante de Deus, né? É interessante, porque isso conversa muito com isso que o Gil escreve, se bem que ele escreve de outro lugar, mas se eu quiser falar com Deus, eu tenho que me desnudar, eu tenho que né? Então, essa coisa é eu e Deus, não tem outro intermediário, né? É Deus que vai me guiando pela graça, e aí aquilo que acontece de bom na minha vida é graça de Deus, né? Infelizmente, a gente também vai ter disso aí um desdobramento, que é aquilo que, pelo menos no Brasil, que eu saiba, a gente chama de teologia da prosperidade, né? Que, bom, essa questão de que, bom, eu vou lá e tal, e Deus me dá, e enfim, e aí eu não vou fora, né? Apartamentos. Agora eu diria o seguinte, que dentro desse quadro do ser humano em pecado, então aí nós vamos ter movimentos culturais que vão pegar e vão fazer quase que uma exploração dessa situação ontológica, sem se preocupar muito em falar dessa graça. Tá? Ou seja, eles vão dizer assim, olha a desgraça em que a gente vive. Olha a desgraça em que a gente vive. Tá? Então, aí a gente precisa ir um pouquinho lá atrás, Estados Unidos, depois da Guerra Civil Norte-Americana. Tá? Depois da Guerra Civil Norte-Americana. O que acontece? O Sul, e agora a gente está vendo uma série de questões acontecendo quanto ao racismo, né? Derrubada de estátuas que referenciavam, né, líderes que eram notórios racistas, escravagistas e assim por diante. O Sul perde, a gente sabe disso. E aí começam migrações do sul para o norte, que era mais progressista e assim por diante. Muitos dos que migram para lá são músicos. A gente tem principalmente população negra do sul dos Estados Unidos, cultiva uma cultura musical riquíssima. O blues, o gospel, o boogie-woogie, tudo vai vir dessa população. Só uma parte que, como ancestral de tudo isso que você está falando, tem os spirituals, né, da época da escravidão, né, que para mim é o máximo, eu adoro, eu canto, né, e eles estão por trás de toda essa tradição que você está falando, do gospel, do blues. Tem os spirituals, tem as canções de trabalho, né, que nos campos de algodão para dar o ritmo e assim por diante. Dos spirituals, vamos dizer assim, a grosso modo, vamos dizer que nós vamos ter duas grandes vertentes da música negra que vão nascer daí, que é o blues e o gospel. O gospel, exatamente. E aqui uma coisa muito, muito, muito interessante. O blues, ele tem disfarçado naquelas letras que falam muito da relação de homem e mulher, de sexualidade, até de sacanagem, de um monte de coisa, ele tem disfarçado ali uma afirmação de identidade. Tá, então, assim, o blues é cantado em primeira pessoa, né? A gente pega as letras de blues clássicos, elas são em primeira pessoa, e cantar em primeira pessoa era uma afirmação de identidade, né? E uma afirmação séria de identidade, numa sociedade em que o negro não tinha identidade. Exato. Ele era escravo, ele era ex-escravo, alguma coisa assim. As letras, elas falam principalmente de sofrimento, de uma vida de sofrimento. Muitas vezes disfarçadas em
letras sobre sexualidade, sobre amor, sobre a mulher me abandonou, me traiu. Na verdade, quem estava traindo era o dono da plantação onde ele trabalhava, que não pagava o salário e assim por diante. Então, tu tem o blues, mas tu tem, ao lado do blues tem o gospel. Que o gospel vai acontecer principalmente dentro da Igreja Batista dos Estados Unidos, que é o contrário. Aliás, eu digo assim, é o outro lado da moeda, os dois se complementam, inclusive em termos melódicos. São os cantos de esperança. A vida está ruim, mas vai melhorar. A gente tem fé de que a coisa vai melhorar. Nós entendemos nosso sofrimento como o sofrimento de todos os filhos de Deus, mas Deus vai providenciar melhor. Vai prover, exatamente. Martin Luther King vem daí. Sim. Então, alguém como Martin Luther King, né, cresce, nasce dessa cultura do gospel, desse canto de louvor. Eu agora me lembrei de uma... Renato, me lembrei agora de uma cena maravilhosa de um filme que eu amo de paixão, que é Cor Púrpura, né? Em que tem exatamente a moça cantando, né, a Miss Sally's Blues num bar, né, num lugar assim popular, e depois essa mesma moça ela canta, né, um gospel, ele vai entrando na igreja esperada pelo pai que era pastor, né? Então tem esses dois lados, né, da música negra, que aliás ambos são maravilhosos, né? O blues e o gospel, né? Eu sou apaixonada por isso, né? Então os dois, eu acho que três, né, Maurício? Porque isso é a base, eu diria que muito mais do que da música, isso é a base de toda a cultura ocidental do século XX. Sim. Porque ali a gente vai ter toda uma afirmação de identidade de uma população que tinha sua identidade negada e até proibida. Exato. O temor que se tinha de que essas pessoas escravizadas se revoltassem e dizimassem aqueles que escravizavam era tão grande que precisavam apagar a cultura deles, para eles não se fortalecerem. Precisavam separar famílias, separar grupos, separar, enfim, etnias inteiras da África para dizer, não, agora vocês não são mais ninguém, vocês têm que se adaptar. Então, o que eles fizeram foi muito mais eles não simplesmente se adaptaram, eles recodificaram tudo. A cultura ocidental do século XX é formada a partir dessa grande colcha de retalhos que eles costuraram com o que lhes restou de dignidade, de verdade, e que dá a volta por cima no século XX. Eles vão ser os grandes influenciadores. Então, a primeira coisa, quando a gente fala nessa condição humana de sofrimento, é olhar para a população negra norte-americana. É de lá que a gente vai começar a entender tudo que vai perpassar. Aí a gente vai ter uma outra questão, que é o seguinte: esse pessoal tocava, fazia sua música, aí a gente pode colocar o jazz junto, porque o jazz ele vem junto, ali, paralelamente a isso, né? Ele é uma música mais, por vezes, instrumental, de improviso e tudo. Só que, por um bom tempo, isso era uma música de nicho. Tanto que o próprio rock, quando surge, ele vai ser chamado nos Estados Unidos de race music. É música da raça, ou seja, é música para negros. Não é para o resto, é pros negros. É dos negros pros negros. Assim é com o blues. O gospel é uma música do ritual, culto. Então nem é considerado, está lá dentro do culto. O jazz é uma coisa que assim, é o improviso em cima do palco, lá em algum barzinho obscuro, em algum lugar. Se tu quiser ouvir, tu vai ter que andar muito lá pela Estados Unidos profundo para te encontrar alguém tocando jazz. Então, é a race music que tá ali, só que aí a gente vai ter um choque de culturas, lá na década de 50, principalmente. Esse choque de culturas, e aí é que eu dizia que tem a tempestade cultural perfeita acontecendo na década de 50, ele vai se dar principalmente com jovens estudantes de classe média brancos. Tá? Aí é que a faísca vai ser acesa. A gente já tem coisas acontecendo, já tem coisas, por exemplo, filosofia existencialista na Europa vai ter uma grande influência sobre isso aí. Sim. Mas ela ainda não vai ser o catalisador. A catalisação vai acontecer na década de 50. Por quê?
que a gente tem nos Estados Unidos na década de 50? A gente tem uma sociedade que sai da Segunda Guerra Mundial na liderança econômica, política, cultural do mundo inteiro. A Europa estava dizimada, estava toda bombardeada. Os Estados Unidos não tinham concorrência econômica. Tem aquele documentário do Michael Moore chamado Capitalismo, uma História de Amor, que ele começa falando sobre isso. Ele fala da infância dele, que exatamente nessa época ele dizia, olha, como era legal. Meu pai ganhava muito dinheiro e era um trabalhador assalariado. A gente passava férias não sei aonde, trocava de carro todo ano. Tudo estava bem. Aí ele segue dizendo também, a gente não tinha concorrência. Claro. Aí depois, o Japão, por exemplo, começa a entrar na indústria automobilística, na indústria de eletrônicos e assim por diante, aí, claro, a coisa muda. Essa época nos Estados Unidos é a época do estabelecimento ferrenho do American Way of Life. O estilo de vida americano é o paraíso na Terra. Quer dizer, nós aqui estamos nessa situação de pecado, nós chegamos no paraíso. A gente está com dinheiro, a gente saiu inteiro da Segunda Guerra Mundial, por mais que tenham morrido soldados lá, mas os Estados Unidos não foi bombardeado, por exemplo. Nós temos a arma mais poderosa da Terra, que é a bomba atômica, então com a gente ninguém mexe. Né? E a gente tem um futuro promissor. Esse futuro promissor era garantido por 3 coisas. Família, propriedade e tradição. Sim. E assim, essas famílias, essas famílias, propriedade e tradição, é tudo famílias brancas, protestantes, claro. E pronto, né? Isso, exatamente. É a família. Aí é que tá. E aí vai se criando. Esse é o momento em que se potencializa uma indústria de consumo via mídia, principalmente. Coloca essa família de classe branca, essa família de classe média branca, como uma narrativa universal de bem-estar. Exato. Ela é a protagonista da propaganda, ela é a protagonista do cinema, do seriado, a televisão está nascendo naquele momento. Enquanto isso, o que a gente tem? E outra, só uma parte, essa família também era extremamente patriarcal, a mulher não trabalhava, né? Era aquela que cuidava da casa, aquela toda arrumadinha que esperava o marido quando chegava, enfim. É aquele bem básico, machista, patriarcal, racista, enfim, né? E os negros não tinham acesso. E os brancos também começam, não sei se você concorda, se apropriar dessa tradição musical, do jazz e tudo mais, excluindo os negros, muitas vezes, né? Claro, uma música que vinha deles, né? Exato. Agora, tem um processo antes disso, né? Isso é importante. Porque o que acontece? Primeiro, nós vamos ter ali jovens que estão em curral cultural colocado por esse ambiente, né, de família patriarcal, enfim, onde, bom, tu vai estudar para a universidade, fazer tal curso, dar seguimento ao trabalho do teu pai, ou tu vai fazer uma carreira promissora, coisa que até hoje a gente tem como cultura no Brasil, por exemplo. A gente que é professor há um bom tempo, eu trabalhei com ensino médio um bom tempo, essa coisa de que quando chega no terceiro ano do ensino médio, tem ali jovens que estão querendo fazer uma coisa e vão fazer outra, porque ainda tem. Porque a minha família... Aí tu tem esses grandes cursos de direito, engenharia, não sei o quê, porque dá dinheiro. Pobres coitados, né? Dava dinheiro, se deu dinheiro, não dá mais. Agora já foi. Sinto dizer, né? Então, tu tem esses jovens que estão nesse curral, mas que estão ali, tipo, mas a vida é só isso? A vida é só isso. E aí eu diria que um bom mapa para entender isso tudo está em 2 filmes. A Sociedade dos Poetas Mortos e o Maravilhoso. Ali excelente. Tem o que está acontecendo com essa juventude naquele tempo. A crise dele. Deixa eu só repetir, porque eu acho que não ficou, acho que cortou na hora que você disse, é o Sorriso de Mona Lisa, né? A Sociedade dos Poetas Mortos e o Sorriso de Mona Lisa. No Sociedade dos Poetas Mortos mostra os meninos, né? E no Sorriso de Mona Lisa mostra as meninas, né? Como são pré-programados de ambos os lados, né? Para formatar essa sociedade. Exatamente. São filmes que eu acho que eles têm 10 anos de diferença um do outro, um pouco menos, mas para mim são filmes irmãos. Isso. Paralelamente, vocês estão falando da mesma coisa, do mesmo contexto, enfim. E como no Sorriso da Mona Lisa é complicado ali o papel que a professora faz,
porque a resistência das meninas é muito maior do que a gente vê na sociedade mortes na resistência. Não tem resistência praticamente dos meninos. É porque os homens podem fazer, né? Isso, exatamente. O que esses meninos vão fazer? O que essas meninas vão fazer? Elas vão começar a olhar para frente, para trás e para o lado. Vamos prestar atenção nessa dinâmica. Muito bom. Para frente é uma pergunta: minha vida vai ser isso? Aliás, outra dica: seriado Mad Men. Muito bom. É isso. Nossa, exatamente isso. A minha vida vai ser isso? Então eu vou ser um trabalhador assalariado, vai ter uma casa confortável, cheia de produtos de eletrodomésticos, para tudo era novidade, geladeira era novidade, né? Então, minha vida vai ser isso, vou ter filhos, netos, etc. As meninas pensando, eu vou ser uma boa mãe, uma dona de casa, então, meu futuro é isso? Essa é a primeira pergunta. Segunda pergunta, para aí um pouquinho, como é que a gente chegou aqui mesmo? A história que nos contaram sobre nós é toda a história? E aí vem olhar para o lado. Se a história que me contaram é toda a história, por que eu estou vendo tanta coisa diferente que não combina com essa história do meu lado? Por que no país das oportunidades tem tanta desigualdade social? Isso é perguntar. Por que no país da igualdade tem racismo? Por que no país do futuro, que está construindo um futuro com uma economia liberal, aquilo que é inovação que vem dos jovens não é levado em consideração? Isso vai começar a desencadear um movimento entre esses jovens de busca por alternativas, por culturas alternativas, que vai levar eles ao encontro daquilo que não está no mainstream. Que não, a ouvir outra música que não o Frank Sinatra cantando na orquestra. Né? Então, o que acontece? Esses jovens, eles vão ser os primeiros do século XX, que, de certa forma, vão conseguir mais êxito nisso. Eles vão formar um movimento literário primeiro. Musical vem literário, que é o movimento beat. Depois a imprensa vai apelidar de beatnik. Que é o pessoal que às vezes vai abandonar, de novo, jovens brancos de classe média, tem condições financeiras. É o pessoal que vai abandonar a escola, vai abandonar o curso universitário e vão começar a, às vezes, peregrinar pelos Estados Unidos. E aí vai vir, por exemplo, uma obra como On the Road, do Jack Kerouac, que é exatamente isso. Né? Essa coisa de descobrir essa América oculta que não está nos livros de história, que não é narrada na mídia. Não está no cinema. Não tá que estão me escondendo. Oi? Não está no cinema. Não está no cinema, exatamente. O cinema era aquela coisa edulcorada, musicais, uma coisa linda, tudo era linda nos Estados Unidos. Dos grandes estúdios, assim por diante. Eles primeiro vão encontrar o jazz, e aí o nome do movimento beat também vem da batida do jazz, do beat, dos beats do jazz. Né? Vem disso, depois vem de um outro termo, que é beaten, que é cansado, abatido. Então, são jovens que estão dizendo assim, a gente está cansado dessa história, chega, olha o que vocês estão fazendo com a gente. E vem de uma coisa agora que vai te interessar muito, que é beatitude. Esses são jovens que dizem assim, nós estamos tendo a visão beatífica da realidade. Nós estamos enxergando a realidade profeticamente. Nós estamos vendo para além dessa nuvem de fumaça, de consumismo que vocês colocaram na nossa frente. A gente está enxergando coisas que vocês, adultos, não estão enxergando. Então, a gente tem esse primeiro grande movimento literário, que vai ao encontro dessa música marginal, que é o jazz, o blues também. O blues ele é mais do meio rural, então aí o blues é uma outra trajetória, porque tem o pessoal que pesquisa a música ali naquela época, que vai registrar no meio rural os cânticos orais, e a música que não tem nenhuma gravação, nenhum registro. E aí eles vão começar a descobrir esses músicos de blues. E aí tem uma Você está falando da década de 50 ainda? Ou já entrou na década de 60? Não, ainda não. Ainda não, 50. Década de 50. Esse registro todo é 50. Isso. Então, tem uma lenda, um mito sobre o Muddy Waters, que é um dos grandes bluesmen norte-americanos, de que ele também morava no campo. Ele era um trabalhador rural. Né? De que gravam ele cantando e tocando, e quando ele se escuta cantando e tocando, ele abandona o campo e diz, não, mas isso aqui
É muito bom. Eu posso ganhar. Eu sou bom. Todo dia. Eu posso reservar minhas mãos para tocar violão e minha voz para cantar. Vai para Chicago, né? E aí a gente tem ali uma cena em Chicago que é do blues elétrico. Que esse pessoal vai para lá e eles começam a tocar na rua, com o violãozinho deles, ninguém escuta. E aí eles começam a ir atrás de um instrumento novo que está surgindo, que é a guitarra elétrica, né? E aí, então, eles começam a tocar na guitarra, o blues, e aí começa toda uma cena. Então, esses jovens, os beats, eles vão ter esse contato, eles vão trazer isso para dentro de casa. Isso não vai ser bem recebido. Claro que não. Óbvio, né? Como é que vocês estão escutando isso aqui, né? E, aos poucos, esses jovens, que aí sim, esses jovens, eles são para o mercado de consumo um target, né? Eles são um público-alvo. Eles têm dinheiro, os pais têm dinheiro. Então, o mercado fonográfico começa a prestar atenção no que eles estão escutando. E aí a gente começa a ter uma indústria fonográfica, cultural, que começa a também impulsionar essa música marginal. A cena de Chicago vai muito nessa linha. Sim. Porque tu vai ter a Chess Records lá, que vai cooptar esses músicos de blues todos, e eles vão começar a lançar discos e vai começar a tocar na rádio. Entre esses caras da Chess Records, em Chicago, está um chamado Chuck Berry. Chuck Berry vai misturar o blues com o country, vai acelerar o ritmo, vai criar uma performance de palco, e aí, um belo dia lá, as rádios vão começar a dizer, tá, mas isso é rock and roll. Rock and roll quer dizer, é uma expressão tipo assim, isso aí é uma demolição que esse cara está fazendo. Tá tocando pedras rolando, caindo, quebrando tudo. Exato, tá quebrando tudo, cara. E aí começa, e aí é importante dizer, eu sempre digo isso, né? Muita gente pensa que foi o Elvis que criou o rock and roll. Não, foi o rock and roll que criou o Elvis. Ao contrário. Porque foi o rock que criou o Elvis. Não, o Elvis é um cara que ele vem de uma... A história dele é muito ligada à cultura negra. Muito. Ele frequentava uma comunidade batista negra. Muito. Ele, inclusive, tem gravações maravilhosas de spirituals. Sim. Não, aquilo ali é irretocável. É uma obra-prima. Mas o Elvis ele vai chegar lá porque antes dele tem todos esses músicos negros que estão começando a aparecer nas rádios, e entre eles o Chuck Berry, o Little Richard, que morreu agora há pouco. É verdade. Que estão trazendo essa cultura negra para os ouvidos da população branca de classe média. E aí a gente começa a ter uma revolução toda. O Hobsbawm vai falar o seguinte, tem um capítulo dele naquele livro Breve Século XX, né? Onde ele vai dizer assim que o efeito disso nos jovens de classe média, brancos, é que eles, primeiro, eles começam a sair de casa à noite. Então, uma das conquistas que essa geração de jovens vai ter é uma cópia da chave da casa, para eles poderem voltar da festa mais tarde. Essa é a grande conquista que eles têm. E eles vão começar a se vestir como as populações marginalizadas das grandes cidades, como a população pobre das grandes cidades, para dizer para os pais deles que eles eram tratados pelos pais como a população rica tratava a população pobre. O Robson vai dizer isso. E é muito interessante, fazendo uma grande ponte para o século XXI, como hoje a gente encontra o jovem de classe média vestido como funkeiro do morro. Exato. É a mesma coisa. Guardadas as proporções, mas é a mesma coisa. Eu assumo uma identidade marginalizada para dizer que eu estou sendo marginalizado dentro da minha própria casa. Agora, até que ponto, né, assumir essa identidade, né, faz com que esses jovens estivessem ao lado, né, dos... Não, né? Era uma apropriação, na verdade. É uma apropriação, e tem outra coisa importante de se dizer aqui, que nesse momento, ali na década de 50, o pessoal do movimento beat desprezava o rock. Sim. Desprezava, porque o rock era música de festa. O rock era música para dançar. Na verdade, o que os jovens de classe média queriam, indo atrás do rock, era um lugar barato e longe dos pais para eles poderem dançar, tomar cerveja e transar. Era isso que eles queriam. Nada mais do que isso. Era longe dos olhos conservadores da família para eles poderem ter alguma liberdade. Os beats estavam ligados no blues, no jazz e em outra coisa, na música folk. É outra vertente musical que começa na década de 40.
que vai fazer, aí muito mais ligado à população branca, isso aí vem muito assim do country. O country também tem uma vertente religiosa, só que de um cunho mais conservador. Isso é interessante, porque eles têm essa mesma expectativa da graça da Igreja Batista dos negros, mas é muito mais, claro, população branca, só que uma população branca pobre do meio rural, era muito mais aquela coisa do Deus proverá, eu vou trabalhar bastante, Deus vai prover para mim. Então o country vai ter muito disso aí. O folk, ele vai ser o country com crítica social. Ele vai pegar o ritmo do country, a estética do country, e vai dizer, tudo bem, a gente está trabalhando, Deus proverá, mas tem gente que Deus está provendo muito mais do que outros. Exatamente. Tem gente que é montado no dinheiro e tem gente que está sempre pobre. Por que acontece isso? Falando entre brancos, né? Sim. A gente vai ter um grande artista do folk, que é o Woody Guthrie, que é da década de 40 ainda. É o cara que tem um violão onde ele cola um adesivo onde está escrito "Essa máquina mata fascistas", o violão dele. É muito forte. O Woody Guthrie, ele é o grande inspirador de toda uma geração do folk, de onde vai surgir o Bob Dylan, por exemplo. O Bob Dylan, ele vai beber direto na fonte do Woody Guthrie, ele grava músicas do Woody Guthrie, ele visita o Woody Guthrie no asilo onde o Woody Guthrie está internado aí, no começo da carreira dele, do Bob Dylan, né, que o Woody Guthrie já está quase tá velhinho. Então, os Beats estão mais ligados nisso, porque aí sim, os Beats estão assumindo mais essa questão da problemática social, cultural que tem nos Estados Unidos. O rock vai tomar essa consciência na década seguinte, na década de 60. Exato. Aí sim, que aí nós vamos ter a ascensão da folk music, com o Bob Dylan, principalmente. O Bob Dylan vai ser o grande propulsor disso, principalmente quando ele vai misturar folk music com blues eletrificado. E aí a gente tem o rock com uma mensagem social. Isso na década de 50 não tem. Sim. E aqui tem uma coisa importante também. A gente hoje, olhando, diz assim, mas então o pessoal do rock era o pessoal festeiro e os outros eram o pessoal consciente. Sim e não, porque esse pessoal festeiro, na verdade, eles estavam fazendo um grande ato libertador quando eles se colocavam a dançar juntos, com liberdade. De novo, fazendo uma ponte, o funk faz isso hoje. Sim. Por mais que, de repente, muita gente não se identifique com funk, acha o funk uma coisa, né, muito... O rock também, a visão... Era considerado assim. Era mesmo, era considerado uma coisa degradante, marginal e assim por diante. Mas aquele ato de dançar junto numa festa longe dos adultos, com autonomia, aquilo era revolucionário. Então, o rock vai ter também, por mais que ele não tenha essa coisa da consciência social, mas ele vai ter uma outra conscientização, que é uma conscientização pelo corpo. Eu vou me libertar dançando. E eu sei dançar essa música. E outra, isso vai criar alguns códigos culturais próprios. Então, tu vai ter ali uma geração que se veste de um jeito, que fala de um jeito que é um jeito diferente dos adultos. E aí tu tem criado, de certa forma, na década de 50, uma primeira geração de jovens, reconhecida como jovens. Né? Não, eu queria dizer o seguinte, a gente tem que lembrar que a cultura lá era puritana, né? Calvinismo puritano, né? Super repressora do corpo. Então, a simples dança daquela maneira, né? Já era um ato de libertação, né? Então, quer dizer, tudo a gente tem que entender dentro do contexto histórico, mas pelo que você está falando tudo, né? É muito interessante a gente ver que tudo se imbrica, né? Embora você possa ter movimentos que sejam, entre aspas, laicos, que não tem a ver com a religião, mas ainda assim há uma influência, né, claro, das raízes culturais religiosas que estão ali, de concepções, de contestações, enfim, né, dentro da dinâmica da sociedade. Está tudo imbricado, né? Eu vejo, por exemplo, a música folk, por exemplo, que depois vai dar o tom da contracultura isso. hip, né? Eu vejo aquilo ali muito próximo daquilo que seria a composição de um salmo. Porque eles vão beber nessa fonte cristã e vão fazer toda uma releitura de realidade e muitas vezes com uma música muito próxima de uma oração. O Bob Dylan tem muito disso. Muita. E eu nem estou falando da fase gospel do Bob Dylan lá com o Slow Train Coming, né? Que aí são músicas, quase músicas feitas
para tocar num culto religioso mesmo. Uhum. Mas a primeira fase do Bob Dylan tem músicas com metáforas religiosas que são bíblicas, muito claras, né? Tem ali a Hard Rain Gonna Fall, que é quase uma metáfora do dilúvio, quer dizer, tudo isso que a gente está vivendo vai cair uma chuva muito pesada e vai terminar com tudo. O que é isso? É uma metáfora do dilúvio, quer dizer, alguma coisa está acima dessas vontades políticas e culturais que a gente tem. Né? Fora que esse pessoal está totalmente engajado, o pessoal do folk, do movimento beat, está totalmente engajado na luta pelos direitos civis da população negra. Sim, esse era o contexto. Aí já estamos adentrando 60, na época dos anos 60, com Martin Luther King e tudo mais, né? Exato. Exatamente. Que a gente tem ali. Pode falar, desculpa. Não, Mina. Não, só uma passagem que me vem, tem um documentário do Bob Dylan, do Martin Scorsese, todo mundo conhece, o No Direction Home, é um documentário enorme, são quase 4 horas de duração, e tem uma passagem nesse documentário onde tem aquele discurso do Martin Luther King, lá em Washington, né, aquele famoso discurso do Eu Tive um Sonho, e aí eles mostram a parte final do discurso, o Luther King sai e entra o Bob Dylan com o violão dele e toca. Uhum. No mesmo evento. Na sequência. Na sequência. Esse pessoal estava junto, eles estavam caminhando juntos, então estava tudo muito delicado nisso aí. O que vai ter depois na década de 60 são alguns fatores econômicos e culturais que vão começar a dar um tom diferente para a geração dos anos 60, porque aí nós já estamos falando de jovens, das pessoas que eram jovens na década de 60. Quem era jovem na década de 50 já está entrando na idade adulta. Sim. Eu sempre tenho muito presente que o grande ícone de envelhecimento da geração da década de 50 é a imagem do Elvis fardado como soldado, porque ele foi para a Guerra da Coreia. Na verdade, ele foi para Berlim num escritório muito confortável. Lógico. Né? Eles não queriam arriscar o pescoço do Elvis. Já entrou como oficial. Então, ele vai lá, vai para o rancho, ele come com soldados. E, inclusive, depois, nessa época, um pouquinho depois, na época do McCarthy, do Nixon, o Elvis vai fazer o desserviço de ir lá se colocar à disposição para delatar comunistas e tal, que quer ser um honorário da FBI. Então, na verdade, ele vira um reaça sem tamanho, nova carreira. Né? Mas todos eles, quer dizer, tirando alguns casos, o Bob Dylan é um caso que nunca cedeu. Não se rendeu, né? Não se rendeu, não. Ele sempre se renova, sempre jovem. Mas isso me lembrou agora me lembrou agora do Roberto Carlos, né? Que era da Jovem Guarda, tal, não sei o que, depois apoiou a ditadura militar. Aliás, aqui a gente tem que fazer um parênteses antes de prosseguir nos Estados Unidos, porque sempre a gente tem que olhar como é que foi a recepção brasileira disso, né? E a gente tem exatamente ali a Jovem Guarda, que é do início da década de 60, então é um tempo também que as coisas chegavam com 10 anos de atraso no Brasil, né? E aí a gente vai ter toda essa geração de Roberto Carlos, Erasmo Carlos, a Vanderlei, tudo, o programa Jovem Guarda, e aí é interessante de onde vem o termo Jovem Guarda, porque esse é um termo que vem do Trotsky, ele vem exatamente da luta comunista. Jovem Guarda são jovens da vanguarda, enfim, e não sei quem tem a ideia de botar ali como Jovem Guarda um programa de rock and roll, uma coisa na televisão do Brasil, essa uma salada. Mas assim, na época, até que era um tanto quanto contestatório, né? Um pouquinho, pelo menos, cabelo comprido, tal, usando a guitarra, enfim, né? Mas assim, a nossa conversa está maravilhosa, mas nós já excedemos o tempo há bastante tempo, né? Mas eu queria falar o seguinte, que eu quero convidar o povo que está nos vendo que venha fazer conosco o curso que o Renato vai dar na Universidade Livre Pampédia, que é Música e Transformações Sociais, Memória Social das Juventudes, que serão 3 sábados, né? Começa são 4 dias. 4 dias, desculpa. Quarta, segunda e quarta, a última semana de julho começa. Isso. Então, é de noite, não é sábado, desculpa. É à noite. Mas, assim, e aí todas essas informações e muitas outras, inclusive uma interação com os alunos, será possível, né, nesse curso que pela primeira vez nós vamos oferecer na Universidade Livre Pampédia, né, com a presença do Renato, quer dizer, o Renato que vai ministrar o curso. Então, a gente convida todos vocês, aqui embaixo vai estar o link
né, de onde vocês podem ver a programação, ver as datas, se inscrever, etc. E para vocês participarem, né? Quer dizer, nós aqui demos um aperitivo. Uma palhinha. Não chegamos nem nos ensaio ainda. O que foi? Não chegamos nem nos hips ainda. Nem imagine. Não, o curso avança, né? O curso vai falar Sim. depois dos hips, depois dos punks, depois vai falar dos anos 90, depois da virada para o século 21, quer dizer, vai analisar tudo isso e vai também apresentar as músicas para as pessoas verem, os clipes, ouvirem, sentirem, né? Quer dizer, é uma experiência sensorial. Estética. Sim. Eu quero dizer assim, que esse curso, primeiro eu quero agradecer muito o convite, novamente, é uma honra para mim trabalhar aí com a Livre Pantédia, com a Universidade Livre Pantédia e dar esse porque vocês são uma instituição de alto respeito, uma instituição altamente qualificada, né? Qualquer professor na minha posição também gostaria muito de estar aí trabalhando com cursos como esse. Então é uma oportunidade muito valiosa que vocês estão me dando de poder interagir com a comunidade da universidade. A grande intenção desse curso é dar uma grande chave de leitura para entender todos esses movimentos. Por isso que nós vamos perpassar todos. Cada movimento desse merece um curso em separado e quem sabe a gente não pensa nisso para mais adiante. Sim, com certeza. Um curso só sobre o movimento beat, um curso só sobre o rock dos anos 50. Podemos pensar nisso para aprofundar. Esse vai dar uma grande chave de leitura para eu diferenciar algumas coisas, saber quem foi quem em tal época, por que uma coisa levou a outra, enfim, é para a gente ter uma visão geral e a gente poder identificar, inclusive, talvez principalmente, aquilo que me influenciou ou me influencia culturalmente em termos musicais, que eu ouço, Excelente. Né, e assim por diante. E vai ser, eu sempre trabalho isso com muita interação de mídia, no sentido de que, bom, não vamos apenas falar sobre a música, nós vamos escutar a música. Claro. Vamos prestar atenção no ritmo, vamos ver a letra da música. Na medida do possível, nós vamos ver alguns clipes, vamos conhecer as performances desses artistas, vamos conversar sobre eles. E eu vou deixar ali, para quem fizer o curso, vai ter um texto guia, com uma série de leituras e filmes indicados para que a gente possa aprofundar também dessa forma, né, assistindo filmes e fazendo algumas leituras sobre esses movimentos. Bom, vocês então, todos vocês estão convidados, os que estão nos assistindo agora, a fazerem parte desse curso. Né? Agradecemos muito a você, Renato, pela presença, pela entrevista, por aceitar também o nosso convite para dar esse curso na Universidade Livre Pantédia, e a nossa parceria deve se estreitar cada vez mais daqui para frente. Tá bom? Um grande abraço a todos. Tchau, pessoal. Obrigado. Valeu, gente. Espero vocês no curso.